Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus, seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Aqui nós temos um encontro com a palavra, encontro com a verdade do Espírito Santo, e essa verdade é que nos transforma. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Então, que a gente possa hoje desfrutar dessa mensagem, desfrutar daquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco. Amém? Então vamos orar? Vamos orar convidando Ele a manifestar o seu poder, a tua autoridade, dando Ele acesso, dando Ele liberdade para falar aquilo que nós necessitamos ouvir, não o que queremos, não o que desejamos, mas aquilo que precisamos de fato ouvir, uma verdade, um despertar, algo realmente que possa mudar e transformar a nossa vida. Amém? Então, vamos juntos? Santo Espírito de Deus, poderoso Pai, soberano, entramos nessa hora em tua presença, Pai, louvando e agradecendo por mais uma oportunidade, por mais um dia, de estarmos aqui, ó Deus, diante da tua face, orando ao Senhor, clamando ao Senhor e pedindo a tua misericórdia para conosco. Senhor, a tua palavra transforma, a tua palavra cura, a tua palavra liberta. Então, nessa hora, Pai, quero pedir, em nome de Jesus, que a tua palavra venha ser revelada em nossos corações, que os nossos ouvidos, nosso entendimento se abram, Pai, para absorver tudo aquilo que a tua palavra tem a entregar. Eu sei que não somos merecedores, mas o teu sangue, Pai, naquela cruz, nos permitiu viver esse momento. Então eu te peço, ó Deus, que se cumpra a tua vontade sobre as nossas vidas e que hoje a gente possa desfrutar da boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, vamos lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 32. Profeta Isaías, capítulo 32. Eu vou ler apenas um versículo. E assim, é importante que você faça toda a leitura. Lembre-se que essa é a tarefa de casa de todos os dias. Nós temos essa tarefa de fazer a leitura. Mais uma vez, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Devocional Caminho Diário é um vídeo curto de 10 a 15 minutos que vai nos despertar um desejo, uma vontade. A intenção é essa. Um desejo, uma vontade de que você busque mais a mensagem, busque mais a palavra, se lance aí, não deixe de fazer o seu devocional, não só aqui ouvindo um vídeo, mas desligando e indo você e o Espírito Santo nesse encontro. É só um toque para um chamado. Esse vídeo é só a porta de entrada, mas lá dentro tem uma mesa pronta, recheada, para que você se delicie das coisas que o Senhor tem a entregar. Amém? Então vamos lá, versículo 8 do capítulo 32 do livro de Isaías. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Gente, eu sei que um versículo, quem me conhece, eu gosto de fazer a leitura, eu gosto de que a gente tenha a palavra para trabalhar no ministrar, e um versículo é muito pouco para expressar tudo aquilo que a própria mensagem tem a entregar. Mas para o devocional já vai ser suficiente aqui, porque eu quero que você se interesse pela leitura, eu quero que você vá fazer a leitura. E quando você parar aí um tempinho e fazer a leitura, você vai entender que o tempo em que Isaías está aqui falando e profetizando com o povo era um tempo que estava acontecendo coisas terríveis no reino de Judá. Os vizinhos, inimigos, vamos dizer assim, que nessa época não dá nem para chamar de vizinho, as nações vizinhas eram todas inimigas. E eram nações asquerosas, eram nações realmente assim, muito injustas, muito rude, muito má. E Isaías ele está profetizando sobre um reino justo. Então ele está falando aqui que quando as pessoas elas se colocam em fazer coisas justas, em ser justo, principalmente em retribuir a Deus o que Deus faz de tudo para nos dar. É, aqui ele está falando do reinado que nessa época, lá no próprio Judá, estava sendo um reinado não segundo o que era Israel antes, mas o que se tornou aquele povo.
um povo rebelde, um povo cruel. Realmente estava sendo uma crueldade terrível para com o povo. E quando a gente vai fazer esse estudo, a gente entende que Isaías ele está aqui profetizando para que o povo possa entender que quando a gente julga as coisas com justiça, e quando eu digo julgar, gente, não é a gente tomar o lugar de Deus como juiz da terra, como juiz do homem, é a gente saber lidar com as situações da vida, sendo justo, fazendo realmente aquilo que não somente nos convém, mas que vai proporcionar ao outro também algo bom. Quando eu digo isso, por exemplo, uma pessoa que só toma decisões e atitudes pensando em si próprio o tempo inteiro, sem um pingo de responsabilidade com o outro, com o que vai acontecer com o outro por causa da minha decisão, o que a minha decisão afeta na vida das pessoas. Então, realmente nós precisamos olhar sobre uma ótica de espiritual antes das nossas decisões, mas também de responsabilidade social. Por exemplo, quando alguém na família decide e opta em entregar a vida para a droga, entregar a vida para a bebedice, entregar a vida para a prostituição, fazer o que bem quer, ele está usando de sua liberdade. Ele está fazendo o que para ele é bom, mas sem um pingo de responsabilidade para as consequências que isso traz dentro da sua casa, que isso traz às pessoas ao redor, porque um ato impensado de alguém que está drogado, de alguém que está bêbado, pode tirar a vida de uma outra pessoa, pode causar destruições, que a gente é o que a gente mais vê, pessoas voltando a se arrependidas do que fizeram por causa do efeito das químicas. E isso é só um exemplo, isso é só um exemplo. Por exemplo, alguém quando decide roubar, alguém quando decide matar, é algo que você vai perceber o quanto isso vai influenciar na vida dos outros. É viver uma vida injusta para com toda a sociedade. Quando Deus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente fala, mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está de pé, aqui o profeta está dizendo: olha, quem parte com justiça, quem parte pensando em algo realmente. Deixa eu ver se eu encontro a palavra, gente. Em algumas traduções vai estar liberalidade. Tem outra tradução aqui na minha frente. Em algumas traduções vai estar como liberalidade, mas eu prefiro usar a nobreza, porque talvez essa palavra liberal parece que é quem julga de forma liberal, fica um pouco assim pesado, mas o ato de nobreza já traz aqui a essência do alto, a essência de Deus, a essência de um Pai soberano, que trata tudo com justiça. Então Deus ele nunca toma decisões injustas. Se é preciso ter uma correção, ele vai fazer essa correção. Se é preciso aplicar um castigo, ele vai aplicar um castigo. Apesar que muitos dizem que Deus não castiga, o homem colhe aquilo que planta, mas quando eu digo castigo, é permitir que as coisas aconteçam. De certa forma, isso é um castigo. E quando a gente para observar o caráter de Deus, que Jesus ele vem ao mundo como este reino que vem pregar justiça, que vem olhar por todos, nós vemos a diferença dos reis cruéis dessa época, de reis sanguinários, de reis que só queriam sugar o povo, para a diferença de um Deus que desce do seu trono, habita no meio de nós com humildade, com simplicidade, com amor, mostrando realmente que é nobre com os seus atos, que é justo com os seus atos, que não ignora o sofrimento do outro, que tem responsabilidade em cuidar do outro. E o que a gente precisa trazer, missionária, eu preciso pensar em algo que vai trazer para a minha vida, porque você está pregando a mensagem, está falando, beleza, que lá naquele tempo o rei estava terrível e Isaías está profetizando para um reino justo, que já aponta direto para Cristo. Mas e aqui, o que eu posso fazer? E é exatamente isso que a mensagem está tentando entregar.
Quando a gente acha injusto a forma como o outro toma decisão e isso afeta você, você tem que olhar o que você está fazendo que pode mudar essa situação, que pode ser uma atitude nobre sua, de não pensar somente em você, porque quando a gente vê uma pessoa sofrendo, sem ela perceber o que ela está fazendo com a própria vida. Quando eu digo sofrer, muitas vezes as pessoas que estão vivendo hoje, curtindo a vida, assim como a gente já fez um dia, querendo aproveitar, querendo usufruir, eu vou viver a vida porque só se vive uma vez, a gente escuta muito isso. A gente sabe, nós que já estamos na presença, nós que já estamos com os olhos espirituais abertos, nós sabemos que ela está passando por uma fase difícil, e tendo a atitude de pessoas egoístas, porque só está pensando no momento dela, mas não pensa nas consequências que isso vai trazer para toda a casa, para toda a família, para o ambiente que ela vive. Então, se nós queremos ajudar essa pessoa, se fôssemos pensar de uma forma egoísta, a gente dizia, eu vou sair e vou deixar ela fazer o que bem quer da vida, eu vou seguir o meu caminho, eu vou embora, eu vou me mudar para outro lugar e vou deixar a pessoa livre. Isso continuaria sendo uma atitude egoísta. O que a palavra nos ensina é amar o próximo e cuidar de quem precisa ser cuidado. Então, a nossa atitude de fé, se você está vivendo por esse momento hoje, se você está passando por isso hoje, uma dificuldade, passando por uma batalha, você sabe de alguém que está passando por batalha. Gente, nós somos chamados a ser cristãos. Cristão cuida de cristãos, cristão cuida dos irmãos. Então, se você sabe que alguém está passando por batalha, se você sabe que alguém está necessitando de oração, esta é a hora de posicionamento nobre, de atitude, de projetar coisas nobres. Ou seja, eu vou cuidar dessa pessoa. Um dia ela vai ser livre. Um dia ela vai ser liberta. Isso é projetar. Mas a sua atitude começa a ser nobre de hoje. Hoje você começa a fazer a diferença. Hoje você começa a orar. Você começa a interceder, você começa a jejuar, você começa a trazer a presença do Espírito Santo para dentro do seu lar. Hoje você começa a fazer coisas de nobre, de que pensa e que vai estar de pé. Olha o que a palavra diz. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está de pé. Ou seja, pela justiça você permanece de pé, porque Deus que está vendo você ser uma pessoa justa, uma pessoa que cuida, uma pessoa que zela, independente do que está recebendo de retorno, ele vai recompensá-lo por isso. E isso não é você fazer pensando no que Deus vai te dar. Deus, ele faz porque ele é bom, ele é superior a nós, muito superior a nós. Então, ele sempre recompensa quem por ele faz, quem cuida dos seus pequeninos, quem cuida do teu povo que sofre, das suas viúvas, dos seus órfãos, dos pobres, dos doentes. E não é fazer pensando no que Deus vai dar, é fazer porque tem um coração justo, um coração bom. E a oração que você tem que fazer hoje, se você sente que não é justo, se você sente que não tem esse princípio em você, é hora de orar pedindo para Deus cuidar, tratar, converter, transformar. E nós precisamos pedir isso. Senhor, nos ensina a amar o próximo. Nos ensina a te amar acima de todas as coisas, mas nos ensina também a amar o próximo. Nos ensina a nos amar, a ser mais justos, a ter atitudes nobres, a projetar coisas nobres. Gente, essa palavra nobreza, não estou me referindo a dinheiro, estou me referindo a caráter de rei justo. A caráter de rei justo é o contexto da história, tá bom? Então, eu poderia estar substituindo aqui, me traz um coração humilde, me traz um coração justo, mas eu estou usando a palavra que está aqui no meu texto. Amém? Eu digo no meu texto porque a tua Bíblia aí pode ser uma outra versão e não está escrito o nome nobreza. Amém? Então a gente entende que há muitas traduções, cada uma traz aí o que achar que de melhor encaixa na palavra. Então eu estou aqui com a tradução da Almeida, a Bíblia de Estudo da Almeida, essa é a minha tradução da Almeida. Tem tantas traduções que eu tenho aqui, mas essa é da Almeida, né? Não, essa é a Editora Santos. Quase não aparece aqui, gente. Essa é a Editora Santos.
Isso, não é a Almeida Revisada, não. A Almeida Revisada é a outra. Essa é a Editora Santos, que eu gosto muito. É a Bíblia de Estudo também. Então, a gente precisa ter esse entendimento, é preciso fazer o estudo bíblico, é preciso ter outras versões para a gente poder entender também um pouco mais do contexto. Amém? Então, a mensagem de hoje é essa, que a gente comece a ter atitudes responsáveis, sabendo que todas as nossas escolhas vai refletir em algo na nossa vida e na vida do próximo. É preciso aprender a se cuidar, é preciso aprender a se amar, é preciso aprender a amar o próximo, para entender que o que está acontecendo talvez hoje no cenário da sua vida seja porque ainda não houve essa atitude em casa. Se a pessoa escolhe ter atitudes erradas, que está causando mal, você vai fazer a diferença. Você vai ter atitudes nobres que vai mudar o cenário da sua casa. Gente, eu te digo de toda a convicção, testificando que é poderoso esse tipo de atitude. Quando eu decidi não ser mais alguém do mundo, a minha casa inteira vivia sob autoridade de demônios. E quando eu digo isso, é prostituição, bebedice, droga. E quando eu decidi buscar o reino de Deus, buscar ter atitudes do reino de Deus, pensar como um filho de Deus, eu comecei a trazer a presença dele para dentro do meu lar. E as coisas vão mudando, as coisas vão sendo transformadas, as coisas vão acontecendo conforme a justiça de Deus. E quando eu digo que você é recompensado, é exatamente nesse ponto. Não é que Deus vai chegar e vai te dar o que você deseja do coração. Ele vai responder orações que você achou que eram impossíveis. Ele vai fazer coisas que você tinha desistido, mas continuou com suas atitudes nobres, com as suas atitudes buscando coisas nobres. E Deus começa a recompensar, transformando a sua casa, trazendo paz, tirando o que estava trazendo angústia, trazendo equilíbrio, paz, mansidão. E é isso que Deus vai fazendo. Amém? E as outras coisas é colheita, gente. É colheita. Fique em paz, que no tempo determinado tudo vai acontecer. Amém? Então é isso. Guarda essa mensagem no seu coração. Não se esqueça, perdão, deixa eu tomar um. Não se esqueça de continuar buscando. Não se esqueça de compartilhar também essa mensagem. Se isso falou ao seu coração, tem muito mais aqui. Façam a leitura. Eu li um versículo só, gente. Esse capítulo específico tem 20. Então, se de um a gente já conseguiu extrair tudo isso, imagina o que o restante tem para entregar. Então, não fique só na vontade, faça a leitura, peça a direção do Espírito Santo, peça discernimento, ele vai falar com você. Amém? Então é isso. Compartilhe com outra pessoa também que precisa desse despertar, que precisa ouvir isso. Mas se você não sabe quem precisa, simplesmente compartilhe, curte, comente. É importante que a gente espalhe as boas novas. Amém? Então, cheiro grande, fica com Deus. Eu te vejo aqui amanhã para mais um devocional Caminho Diário.